encontramos para a nossa resenha teológica. Estamos contando com a sua participação aqui conosco. Muito bom ter você aqui com esse cuidado em nos atender, nos ouvir, nos ver, dialogar conosco. Estou muito bem acompanhado aqui do pastor Samir, confessor do Amaral, e do pastor Alcenir Mota. Então, domingo, eu estive presente no culto das 7 da manhã, nossos momentos com Cristo, e participei também do culto das 17 horas, nosso tempo de recordar os gigantes da obra missionária em nosso país. E nos outros eu estive na sala de oração, no Zoom, depois que acaba, mas não estive ativamente, mas participei em casa de todos os cultos, por razões conhecidas da Covid que me acometeu. Então eu quero começar falando aqui sobre o culto Nossos Momentos com Cristo, destacando primeiramente o número de acertadores. A nossa pergunta tem crescido, temos colocado, desde o começo foi assim um desafio bíblico. Você acha, Alcenir, que esse tipo de desafio, perguntando onde Davi começou a reinar sobre Israel, que isso traz alguma contribuição para o conhecimento bíblico das pessoas? Eu acho que sim, Jael. Leva as pessoas a pesquisarem um pouquinho, né? E fica aquele tema, né, gravado. Às vezes você passa assim a leitura por aquele momento histórico e você não atenta, né, para aquele detalhe, e aí a pergunta vai, é mesmo, né? Então tem essa característica, tem esse detalhe aqui que eu não percebi, que é, né, aonde foi feito isso, quem foi o pai de quem, né, quem foi a mãe, né, qual foi aquele momento ali, algo que aconteceu e que você passou, você leu, mas não destacou, né? E a pergunta, esse momento acaba, né, dando a oportunidade de você, tinha isso, aí fica gravado, né? Depois lá na frente você já, eu sei por causa daquela pergunta que foi feita lá no Momentos com Cristo. E não tem pegadinha, não é? Pois é, a gente tem esse mérito, né? A gente procurar sempre fazer as perguntas bem objetivas e ali sem nenhuma tentativa de levar as pessoas a responder errado, né? Mas a gente procura fazer sempre ali para levá-la à resposta certa. E acompanhando a jornada de leitura da Bíblia. Pois é, esse é um segredo que está sendo revelado aqui para você que já está aí respondendo, já sabe, né? Que as perguntas normalmente têm a ver ali com a semana da jornada de leitura da Bíblia. Sobre isso, eu quero só acrescentar, Samir, que eu falei sobre um tema. Na verdade, eu não me aprofundei muito, não. Eu achei que falhei nesse ponto. Há muitos anos eu ouvi uma pessoa fazer um comentário muito interessante. Entre a pessoa brilhante e a pessoa inteligente. Eu achei aquilo, foi pastor Roque Monteiro de Andrade. Eu achei aquilo muito rico, nunca me esqueci. Essa frase deve estar na minha cabeça aí há uns 50 anos. E hoje nós vivemos numa sociedade do brilho, né? Tem que brilhar, destacar, foto. Só que isso depois, né? É igual o gelo seco, né? E acaba. Mas nós gostamos desse aplauso, né? Samir, não é verdade? É verdade. É interessante que desde quando existe a humanidade, nós precisamos ser reconhecidos, né? O reconhecimento faz parte do ser humano. A gente precisa ser reconhecido em tudo que nós fizemos. É uma necessidade do ser humano. E agora, como conviver com isso da melhor forma? Porque essa necessidade de ser reconhecido, leva a vários caminhos. O caminho do orgulho, o caminho de ser superior, se achar superior ao outro, né? Vários caminhos ruins. Então, como a gente vai lidar com essa questão de querer realmente brilhar mais do que o outro? Sobre isso, eu tenho pensado no Lameque 1, tem 2 Lameques na Bíblia, né?
como 2 Enoques também. Mas o Lameque 1 chegou em casa e falou para a mulher, olha, eu matei um cara por isso, matei outro por aquilo, eu acho, o que você acha? Ele não estava querendo aplauso? Pois a gente está comentando sobre isso, sobre o brilho. Eu acho que a gente tem exemplos, né, de Lameque, mas quando o Samir estava falando, me veio logo à mente João Batista, Israel. Porque você não vê isso em João Batista, né? Ele já é justamente o oposto, né? Não, que ele cresça e eu desapareça, né? E a gente não sente nenhum ciúme, nenhuma inveja, né, do papel que João Batista veio desenvolver, que era justamente preparar o caminho para Jesus. Então, dentro dessa questão de brilhar, a gente tem aí Lameque, você tem vários outros personagens que, né, exemplificam essa tendência natural nossa, mas, por outro lado, né, a gente tem um João Batista, que nos mostra como deve ser a nossa performance e sempre procurar, né, ajudar o outro a crescer, e não essa tendência de querer puxar o tapete daquele que está querendo, está se destacando mais do que a gente, sentimento de inveja. Essa é uma coisa muito importante também no mundo do trabalho. Eu, pessoalmente, acho que vocês também, já passei por grande parte da minha vida em que eu não era vamos usar na linguagem popular, o chefe. Eu era o subchefe ou o zero-chefe, não é? Então, no Seminário do Sul, eu era um dos professores, era um dos que ajudavam o reitor no seu trabalho, mas, digamos, a glória, entre aspas, era para o reitor. Eu era o segundo, no meu caso, nem segundo, eu era o 4º ou 5º. Depois, em outro lugar, eu era um dos segundos, eram vários em segundo lugar, eu era um deles. Depois também, depois quando trabalhei na universidade, eu era vice, não era o reitor. Então, isso é uma coisa, uma aprendizagem, porque às vezes nós queremos ser não é? E aqui na nossa igreja, eu atualmente, não é, já há alguns anos, estou nessa função de o líder principal da área espiritual da igreja, e temos várias pessoas na equipe, e eu observo que a gente não tem nenhum tipo de competição. Será que o Samir é mais importante do que o Alcenir, que é mais importante que o José Maurício, que é mais importante que o André, que é mais importante que o Davi, que é mais... Não é? Eu acho que a gente consegue aqui trabalhar bem isso e servir até para observação das pessoas, mas é muito difícil ser segundo, né? Eu quero estar no topo, né? É porque eu acredito que falta essa compreensão do corpo de Cristo. A Bíblia é muito clara que cada membro do corpo tem sua função e cada um é importante. E se a gente vê que como corpo de Cristo, cada um tem uma função e nós temos dons dados pelo Espírito Santo, e cada um tem o dom do Espírito Santo para a obra que o Senhor entrega essa missão à sua igreja, cada um vai fazer com alegria aquilo que o Senhor deu, sem competição, porque eu sei que minha parte, se o dedinho, eu vou fazer o que o dedo faz, o ouvido, eu sei qual é a minha função. E não é chamar toda a atenção. Já pensou se toda a atenção estivesse no ombro, estivesse no pé, estivesse para uma parte? Não, todo o corpo ele funciona junto. Por isso que é essa imagem do corpo que Paulo usa muito bem, o apóstolo Paulo, nos traz muito bem que todos têm importância. Alcenir, tudo isso está no livro de Eclesiastes, né? Mas o futebol nos ensina o que sobre esse trabalho em equipe? Quem é o mais importante? O cara que faz o gol? Você que é um atleta, recentemente, inclusive, esteve nos campos da Vila Minha Pátria, representando a seleção brasileira. Eu não vou lembrar o placar, que não é muito bom de se recordar. Mas o que o futebol nos ensina sobre esse trabalho em equipe, o brilho, como ele é passageiro também? Pois é, a gente estava comentando aqui, eu estava justamente pensando nisso, na dificuldade que é para um técnico de futebol, por exemplo, pegar um time cheio de estrelas. Como o Flamengo, vamos ser direto ao ponto aqui. Então, a questão de você ali harmonizar a questão das vaidades, né, de salário, né? Você pega um camarada aí ganhando milhões, aí pega um outro ali, e aí quem é mais importante, né? Ali o zagueiro, aquele que vai evitar o gol, o goleiro.
é o que faz o que faz ali o meio-campo, aquele que vai dar o passe para o outro fazer o gol. Então, você administrar todas essas questões, ela acaba não sendo uma tarefa muito fácil e a gente percebe isso no próprio desempenho dos times, né? O time que o treinador consegue, né, conciliar todas essas questões de vaidade e unir o grupo, ele tende a ter o sucesso. E o Flamengo é um exemplo negativo disso nesse momento, né? É nítido que o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro. A gente não tem dúvida com relação a isso. Até eu concordo. Pois é, mas o desempenho não corresponde. E provavelmente, hoje, o time do Flamengo não vive essa união, né? O que vem à tona, fora o que está ali interno, mas o que vem à tona já nos mostra isso. Não há uma harmonia, não há uma coesão, tanto entre os jogadores e o próprio técnico e o time. E aí então, as consequências se veem. Agora, sobre isso, gente, futebol a gente fala aqui o dia inteiro, né? Mas é o problema da comemoração do gol. Então, duas coisinhas bem rápido, porque nosso tempo, né, também tem outros assuntos para tratar, né? Quando o cara vai entrevistado, ele fez 2 gols. Hoje você fez 2 gols. Aí é muito bacana, não sei se é verdade, o que os caras dizem. Isso é um discurso ensaiado lá. Muito bom ter feito 2 gols, mas o mais importante é ajudar os meus companheiros a sairmos aqui hoje vencedores. Eu acho um discurso, ser sincero ou não tenho como avaliar, mas é perfeito. Já até a comemoração, né, do gol, tu vê, me chamou muita atenção, e sempre me chama a atenção, porque eu me coloco ali no lugar. Tu vê, esse gol do Vasco agora, Vasco Fluminense, né, esse último final de semana, o Vasco ganhou de 4-2 e tal, surpreendendo, né, muitos aí. Mas teve um gol do Peck, né, que o cara lançou a bola, aí o centroavante, né, esse Ferretti, acho que é Ferretti, cabeceou e deixou o Peck na cara do gol. Ele só cabeceou, não tinha nem mais goleiro. Aí eu falei, o Peck deveria correr para esse centroavante e comemorar com ele. Mas não, ele foi para cá e deixou o centroavante aqui. Quer dizer, sabe? Eu não gosto disso não. Pois é. Mas infelizmente é do futebol, né? Eu acho que o cara deixou... E alguns, inclusive, às vezes nem fazem, deixam para o outro fazer e o cara não vai celebrar com ele. Depois talvez, mas ali na hora, sei lá, que vai na cabeça, né? Chama essa atenção. Então é muito bom a gente ver, tipo, a equipe pastoral nossa aqui, ver a harmonia com que a gente trabalha, né? A gente caminha aí, sempre pensando aí no reino, e essa harmonia ela é muito proveitosa. Bom, depois tivemos o pastor Zé Maurício falando sobre obediência. Aliás, teve 2 palavras nos cultos que não foram legais, né? No culto das 9, obediência. E no culto das 19, você nasceu de novo? O pessoal pegou a minha ausência para pegar pesado. Você vai de obediência. Essa é uma palavra que ainda cabe nos dias de hoje, obediência? Cada vez mais difícil, eu acho que cada vez machuca mais os ouvidos essa palavra, obediência. É interessante que uma característica desse tempo que nós vivemos é o individualismo. É muito forte a questão do individualismo. Cada pessoa só pensa em si mesma e faz aquilo que der na telha, né? Usando aqui a expressão comum hoje, obedecer alguém, os pais, obedecer um patrão e obedecer a Deus. Às vezes fica mais difícil ainda obedecer a Deus. E nós somos chamados à obediência. E a obediência, para mim, é um pilar muito importante no Evangelho. Obedecermos a palavra de Deus, obedecermos a voz do Senhor é fundamental. Acredito que nós não conseguimos, ou seria muito difícil, viver o Evangelho conforme os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, não obedecemos. Não tem como. Nós temos que obedecer. E a palavra de Deus é muito precisa. Encontramos até um belo exemplo do uso dessa palavra quando as autoridades de Israel disseram aos apóstolos: olha, boquinha fechada, não falem desse Jesus, estão soltos, mas cala a boca, silêncio. Aí ele disse: olha, eu lamento informar que não dá, porque para nós
é mais importante obedecer a Deus do que obedecer a vocês. Nossa escolha é essa. Eu acho que é uma questão, obediência é uma questão de escolha, concorda, Alcenir? Assim, a narrativa bíblica, né, nos mostra toda essa dificuldade que a gente tem obedecido desde o Jardim do Éden, né? Ali foi justamente essa desobediência, ou seja, o não obedecer, que causou todo o estrago para a humanidade. E ao longo, né, do relacionamento de Deus com o seu povo, a gente vai vendo aí vários personagens. O pastor Zé Maurício citou Saul, né, que foi ali justamente, teve aquela orientação, faz isso, assim, 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 e acabou desobedecendo. Aí o problema todo da desobediência, eu acho que isso acaba fugindo um pouco da nossa razão, é que ao desobedecer, né, nós sofremos as consequências da desobediência. Então, eu acho que se isso tivesse sempre no nosso radar, a desobediência tem uma consequência. Eu acho que muitas das nossas desobediências seriam evitadas. Ou, se nós quisermos ser mais positivos, para evitar palavras desagradáveis, pensar também nos benefícios da obediência. Isso. Eu obedeço e me dou bem. Bom, eu sou um cara inteligente, não sou? Então eu vou obedecer porque eu vou me dar bem. E se eu desobedecer, o bicho pega. O senhor sempre fala, tem uma expressão que as leis do Senhor, elas são para o nosso bem. E isso fica muito marcado no coração, porque às vezes a gente pensa, Deus colocou, né, essas placas, a sua lei que são pesadas, é para o meu mal, não, é para o nosso bem. É difícil entender isso. Difícil. Né? Eu me lembro muito quando ia para o colégio, ainda muito menino, quando meu pai ia me acordar, e muitas vezes eu não tinha vontade mesmo de acordar num frio, em Caxias do Sul, um frio, e às vezes aquela geada. E meu pai falava, olha, Samir, você tem que ir porque é para o seu bem, para o seu futuro. Eu nem entendi o que era futuro. O que é futuro? Né? O que é futuro? Mas eu obedecia meu pai. Eu ia para a escola e realmente foi para o meu bem. Foi penoso, acordar cedo, um frio, às vezes negativo lá em Caxias do Sul, mas foi para o meu bem. A Bíblia também diz, não é, que os mandamentos de Deus não são pesados ou penosos. Eu acho que descobrir o prazer da obediência, eu acho que é o grande caminho. Agora, eu quero perguntar para você, Alcenir, se nos poços da sua vida tem entulho ou não. A gente se depara sempre com essa situação, né, Jael? Ao longo da vida, a gente tende, né, a criar os nossos entulhos, que a gente cria também entulho, e receber, às vezes, entulhos dos outros. Né? Então, ter sabedoria, né, para desentulhar, né, para viver e ir adiante, diante dessas situações que a vida nos impõe, não é fácil. Por isso, eu tenho buscado, né, essa intimidade com Deus, porque é com a intimidade com Deus, e isso através da leitura da Bíblia, através da oração, é que você vai tendo discernimento, você vai aprendendo a ser feliz, mesmo diante de situações adversas, porque você vai criando uma confiança em Deus que te mostra que não depende de você, porque o problema disso é que às vezes os entulhos são tão grandes, e eu poderia dizer até que normalmente eles são tão grandes que eu não consigo, eu não tenho bagagem, né, para tirar esse entulho, mas Deus pode. Eu acho que esse mistério, ou esse sentimento, é que vai fazer com que a gente consiga viver mais tranquilamente e em paz, né? Senão vai ficar sempre porque os entulhos estão aí, né? São criados por mim, eu crio entulho, né? E além de criar os meus entulhos, eu tenho também, né, ao viver, né, pessoas que estão trazendo entulhos e que a gente precisa lidar com isso. Estamos aqui falando do culto das 11. O pastor André Lisboa trouxe a mensagem sobre
os entulhos no poço de Isaac. Mas eu pensei também em entulho, eu pensei nas nossas gavetas, né? Eu mesmo estou precisando limpar umas gavetas, tem que gastar, tuchar. Mas eu preciso daqueles papéis todos. A gente precisa de todas as coisas que a gente tem. Onde está o nosso contentamento, não é, Samir? Isso. É interessante que, pensando nesse tema, muitos problemas que nós temos em nossa saúde hoje é devido às sobrecargas. Eu tenho um problema no meu joelho devido à sobrecarga de peso. Nós temos problemas no nosso corpo, até órgãos importantes, devido às sobrecargas. E também muitos problemas na nossa saúde mental é devido a sobrecargas. É carregar aí os entulhos. E em nossa vida, no dia a dia, muitas coisas podem melhorar, como o senhor falou, a questão da gaveta aí. Se eu conseguir organizar, minha gaveta está sobrecarregada, daqui a pouco o móvel todo cai, porque a gaveta está sobrecarregada, tudo está sobrecarregado. Então, às vezes, a gente tem uma vida sobrecarregada. Nós precisamos, com a orientação do Espírito Santo, o que nós precisamos tirar, né, para viver de uma forma mais leve, porque o Evangelho nos leva a uma vida leve, né, sem esse fardo. E muito desses fardos está relacionado aí aos relacionamentos, né, ao pecado. A gente precisa entregar para o Senhor, porque viver com esse fardo nas costas realmente é pesado. Mas a gente vai criando mesmo, né? E dinheiro, tem que ter mais dinheiro, tem que ter mais aplauso, eu tenho que ter mais sucesso, e aí a gente se mata para conseguir isso. Literalmente, o caso lá do poço lá, eles estavam brigando por causa do poço, né? Então foi uma mensagem muito rica que ouvimos no culto das 11. Sobre as 17, eu não vou falar nada. Vou deixar que vocês dois comentem aí. Pastor Israel, eu tenho, assim, me deliciado, né, com essa oportunidade que a gente está tendo de ter contato aí com o Ivo Sais, né? A gente teve aquela situação ali tão triste, né, logo após o nosso encontro, mas eu tive o privilégio de, pela primeira vez, conversar com esse grande homem de Deus, esse gigante da história missionária, né, brasileira, depois a Lúcia Margarida, né, o pastor Lauro Mandira, que eu acabei não tendo a oportunidade em função de estar lá na Vila Minha Pátria, mas né, já o conhecia aqui. E umas histórias missionárias muito valiosas, né? E mostrando bem o que faz o missionário, também mostrando aquilo que você mencionou. Nós estamos aí para atuar onde fomos chamados. Agora eu preciso de você em tal lugar. Mas eu preciso de você em tal lugar. E você vai para aquele lugar. Foi o caso do Lauro Mandira, foi o caso da minha irmã também. Eu queria só destacar, já antes do Samir também comentar, é que me chamou a atenção tanto a Lúcia Margarida quanto a Dulcineia, né, a Dulcineia Belo de Azevedo, né, sua irmã, né, também uma história missionária marcante. Quando eu fiz a pergunta qual foi a maior tristeza, eu não sei se você reparou isso, mas tanto a Lúcia falou... Mesma resposta. Pois de ter perdido, quer dizer, não é perder, mas de ter pregado o Evangelho e ter tido essa recusa, né? No caso da Lúcia Margarida, ela não teve a oportunidade de chegar e visitar a pessoa, e a pessoa morreu sem que ela falasse do Evangelho, e a Dulcineia ter falado do Evangelho e a pessoa ter recusado. Não, eu não quero. Quer dizer, mostrando esse sentimento que é comum aos missionários do amor ao próximo, né, e de tentar levar a graça de Jesus, que é uma graça salvadora a todas as pessoas. Samir, você também tem uma larga experiência missionária e nem todo mundo, às vezes nossas igrejas, tem uma percepção do valor de estar na missão. Concorda que infelizmente essa é uma realidade? Infelizmente, é uma realidade. Existe
alguns medos, eu acredito, que algumas pessoas, que levam algumas pessoas a não dizerem sim, né? Alguns medos. O medo pode ser a questão financeira, montar uma carreira onde eu venha ter dinheiro, então não vou me lançar na missão porque eu tenho esse medo, e muitas vezes é só o medo de não ter a questão financeira como eu planejei, o medo da distância, de não estar perto da família. E uma coisa que eu reparei e apreciei em todos os nossos convidados, que todos já completaram uma carreira para uma das juntas, né? O tempo de junta, já se aposentaram, continuam na ativa, continuam evangelizando, pregando, trabalhando nas suas igrejas. Pastor Lauro Mandira, que mesmo depois de 70 anos voltou a pastorear, mas todos completaram um tempo ali, a média de 30 anos ou mais de 30 anos em suas juntas, juntas de missões mundiais ou juntas de missões nacionais. E algo que eu vi em todos, a alegria, a felicidade com a sua carreira. E muitas vezes nós temos um medo, eu vou deixar essa carreira de engenheiro, de médico, de fisioterapeuta, de advogado, essa carreira. E agora, para fechar, eu lembro de um missionário que uma vez ele foi perguntado assim: mas você vai para o campo missionário, estava indo para a África, para um lugar muito pobre, e uma pessoa perguntou: você está indo para a África e você vai deixar tudo? Você vai deixar tudo? Você é um médico, você vai deixar a medicina, você vai deixar sua família, você vai deixar seu conhecimento? Ele falou: não vou deixar tudo, eu vou com tudo. Sim. Eu vou com tudo. Então, quando a gente vê que quando a gente vai para missões, a gente vai com tudo. Como a missionária Dulcinéia, ela foi com seu conhecimento, né, na área de enfermagem, adquiriu mais conhecimento do campo e teve uma carreira missionária, uma carreira de capelania, uma carreira de enfermagem, uma carreira de pedagogia no campo. Então, quem sabe ela teve uma carreira até maior do que ela pensava se fosse médica ou enfermeira, teve muito maior, né? Essa questão de poder exercer no campo aqueles dons que o Senhor deu, o Senhor já lhe deu, poder exercer. Então, existem alguns medos e é importante deixar esse medo para trás. E às vezes as pessoas pensam: o missionário deixa tudo. Samir, você deixou tudo para ir para aquele país tão distante. E eu sempre trouxe a resposta desse missionário: eu não deixei tudo, eu fui com tudo, eu vou com tudo que Deus me deu, com tudo aquilo que Ele me abençoou, eu vou com tudo. E ver missões assim, nessa perspectiva, vá com tudo. Aquela missão que Deus te deu no seu bairro, na sua escola, na cidade vizinha, do outro lado do mundo, tudo que Deus te deu, vai com toda a força do Espírito Santo na sua vida. Eu quero então trazer nosso penúltimo assunto, eu vou fazer uma recapitulação, pegando um aspecto para terminarmos, falando do novo nascimento. A história de Nicodemos, que aliás aparece muito bem destacada num dos episódios, sabemos assim, do The Chosen, né? Aquela série tão bonita que está passando direto até nos cinemas, etc. e tal, que é aquela história de uma pessoa que era religiosa. Como Paulo, o apóstolo, ou Saulo, melhor dizendo, né? Também era religioso, mas não tinha realmente passado pela experiência de ser gerado de novo de modo espiritual, de nascer espiritualmente, nasceu biologicamente, nasceu culturalmente, mas não nasceu espiritualmente. Alcenir, que pegou essa mensagem, então, o que é que o levou a preparar e nos trazer essa mensagem sobre o novo nascimento a partir da experiência de Nicodemos com Jesus? Eu tenho uma preocupação muito grande, né, sobre as pessoas que sentam nos bancos das igrejas, né, que se tornam membros de uma igreja e que a gente percebe que não dão frutos que possam ratificar o seu novo nascimento. Então, eu tenho em mim que muitas pessoas estão se iludindo
né, às vezes ocupando inclusive cargos importantes dentro da igreja. Por isso eu fiz uma provocação logo no início, né? Olha, você pode ser regente de um coro numa igreja sem nascer de novo, você pode ser pastor sem nascer de novo. Eu fiz essas provocações justamente para a gente refletir e perceber que sim, eu posso ser um regente de um coro, posso cantar num coro, posso ser um pastor sem ter nascido de novo. Então, e isso, a gente corre o risco de ficar sendo aplaudido pelas pessoas e se achar, e no fundo, como Nicodemos, porque chama a atenção isso. Nicodemos era uma autoridade entre os judeus, ele era um fariseu, era um camarada reconhecido na sociedade. E aí Jesus fala para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, porque quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E você precisa nascer do Espírito. E aí eu complementei com Paulo ali em Gálatas, no capítulo 5, quando ele fala, né, dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Então, Israel, eu tenho procurado, até eu quero aqui fazer uma confissão, né? Quer dizer, sempre quando eu vou pregar, eu falo, eu não posso ser que nem o Israel. Eu não vou, né, ser esse cara conhecedor de tudo. Então, eu tenho que me restringir à minha limitação. E qual é a minha limitação? É a Bíblia. Aí eu fico ali restrito à Bíblia. Então, eu pego, são os textos bíblicos. E os textos falam, né? A história de Nicodemos, ele mostra esse perigo que a gente corre de, às vezes, nos achar muito religioso e na realidade, não ter tido um verdadeiro nascimento. E isso se comprova lá quando Paulo fala, existem os frutos desse novo nascimento. Agora vamos entrar aqui vamos chamar de uma controvérsia. Você acha que Nicodemos nasceu de novo? Eu acho que depois ele nasceu de novo. Depois desse encontro com Jesus, as poucas narrativas que falam a respeito de Nicodemos, inclusive pós-morte de Jesus, mostra que ele realmente nasceu de novo. Você acha que Nicodemos nasceu de novo? Também acho. E demorou, mas no final, nas últimas narrativas, a gente vê que ele realmente assumiu ser um discípulo de Jesus Cristo. Eu acho que daria um romance isso, né? Sim. Porque a gente pode imaginar, o texto bíblico não diz, né? A gente pode imaginar aquela primeira mensagem. Nicodemos ficou incomodado, porque a palavra foi dura, né? Uma pergunta e uma resposta dura. Você ainda nasceu de novo, Nicodemos. Você, Nicodemos, é um bobão. Jesus fala claramente, você é um bobão. O principal você não nasceu de novo, Nicodemos. E que deve ter. Como é que mestre ousado, hein? Cara corajoso. Aquilo, eu fico imaginando os conflitos, e Chosen mostra isso, né? Os conflitos no coração dele. E aí nós temos esse episódio, digamos assim, por volta do ano 30 ou 31, e no ano 33, 2 anos depois, ele ficou talvez indo e vindo. Quem sabe ele esteve em outro lugar onde Jesus esteve, quem sabe ele conversou com um discípulo. Eu acho que ele continuou pesquisando. Como é que eu vou nascer de novo? Como é que isso acontece? Mas espera aí, só que aí eu vou perder o meu cargo lá no Sinédrio, né? O preço a pagar é alto. Estou imaginando. Mas quando ele vê que o mestre que o levou a nascer de novo foi injustamente morto e agora estava sem cuidado porque não tinha parentes morando em Jerusalém, ele então, eu agora vou me apresentar. Ele então se apresenta. É uma história dramática, e eu lembro aqui, claro, no plano ficcional, porque a história também de muitas pessoas. Quantas pessoas ficam aqui conosco anos após anos até dizer, agora eu entendi. Então fica uma palavra para você que não nasceu de novo, não espere tanto quanto Nicodemos. Eu acabei não mencionando na minha mensagem, né, mas uma característica de Nicodemos que chama a nossa atenção é a humildade, né? Porque se você imaginar, o cara era autoridade, o cara vai falar lá com Jesus, e Jesus fala, você precisa nascer de novo, cara. Então ele poderia dizer, tu sabe com quem está falando?
Pô, eu sou uma autoridade aqui, é uma autoridade religiosa. Eu sou aqui um escriba, eu sou um fariseu. Pô, eu defendo aqui as leis, a conduta e coisa. Mas não. Né? Nicodemos aceitou ali a palavra de Jesus e tudo indica que o processo fez com que ele realmente nascesse de novo. O The Chosen diz que ele era um rabino. É uma hipótese, o texto bíblico não diz. Mas Jesus não era um rabino do ponto de vista formal. Ele não estudou para ser rabino, mas era respeitado como um rabino sem o ser. Então, eu só estou destacando essa diferença hierárquica. Um é rabino, aspas, de verdade, no plano ficcional, não sabemos com certeza. E outro, com certeza, não era um rabino profissional. O que me chama a atenção é, dentro desse texto, o horário que ele foi procurar Jesus. Ele foi tarde da noite procurar Jesus. Então, será que ele foi tarde da noite procurar Jesus porque não queria ser visto? Ou à noite teria mais tempo para ouvir de Jesus, né? Mas possivelmente para não querer ser visto, como um rabino reconhecido, ele vai se consultar com alguém que não era reconhecido por tantos religiosos. Isso dá pano para muitos comentários, porque a vida em Israel, ela se encerrava com o jantar, que era a principal refeição do dia. Por volta, então, das 6h30, servia-se o jantar e depois não tinha luz elétrica, não tinha televisão, né? Era quase que o silêncio, era quase que a não-vida. Então ele procura nessa hora do silêncio, da não-vida. Uma ou outra pessoa dava uma festa na sua casa, mas só os ricos, o povo em geral estava já se preparando, porque amanhã acordava às 5 horas da manhã, né? Era um outro tipo de vida, e ele procura de noite, ou seja, não quero ser visto, não quero me comprometer. Eu acho importante o evangelista destacar isso. Eu acho precioso isso, ele destacar esse horário, como em outros textos não destaca a questão do horário, mas nesse ele destaca esse horário. Bom, fica aí o convite, se você nasceu de novo, graças a Deus, se não nasceu, dê graças a Deus e permita que o Espírito Santo gere Jesus no seu coração. Eu quero, então, terminar fazendo essa alusão aqui ao trabalho em equipe, usando que a nossa experiência, a equipe pastoral, nossa equipe também unida com a diretoria, outras instâncias da igreja, trabalhamos em grande harmonia, isso é muito bom, mas destacar a importância de, como você disse, Samir, qual é o nosso lugar, né? Qual é o nosso lugar na vida? Nosso lugar na família? Eu quero só lembrar, há muitos anos esteve aqui conosco um notável homem chamado Marcílio de Oliveira Filho. Ele era ministro de música na primeira Igreja Batista de Curitiba, então pastoreada durante muitos anos, agora se aposentou, pelo Pascoal Piragini. Eu me lembro, numa sala, acho que nessa sala aqui mesmo que hoje estamos gravando, eu perguntei assim, Marcílio, o que é ser auxiliar? O que é ser segundo numa equipe? E ele falou algo que eu também nunca esqueci. Ele falou assim, nós cruzamos a bola para o Pascoal fazer o gol. Olha que imagem, né? Eu acho que as imagens do futebol são muito ricas para nós, né? E talvez quando o Pascoal foi comemorar, nem se lembrou que foi o Marcílio que passou a bola para ele. Mas não importa. Quer dizer, o Marcílio entendeu que o gol é o objetivo. Pessoas salvas, esse é o nosso objetivo. E juntos trabalhamos para isso. Isso na vida da família. O marido não é mais importante do que a esposa, nem do que os filhos e vice-versa. E o funcionário trabalha no banco, o bancário não é menos importante do que o banqueiro. Não haveria banqueiro sem o bancário. E não haveria bancário sem o banqueiro. Entender a sua metáfora que Paulo citou do corpo, né? Voltando para o futebol e pegando aqui essa imagem, né,
pastor Peragini, eu lembro que em 1995, quando o Grêmio ganhou a Libertadores, e todo mundo lembra do ataque Paulo Nunes e Jardel, aquele ataque fulminante Paulo Nunes e Jardel, eu lembro que houve uma entrevista depois de várias semanas do título, como vai entrevistando um jogador e outro, e um dia foi entrevista com Luiz Carlos Goiano. Quase ninguém se lembra do Luiz Carlos Goiano. Luiz Carlos Goiano era o volante do Grêmio. E quando ele foi perguntado, mas quase ninguém fala de você, ele respondeu o seguinte: eu sou o carregador de piano do time. Ele sabia a função dele de volante. Ele sabia que para Paulo Nunes e Jardel fazer o gol lá na frente, para o Arce lançar, para o Jardel cabecear, ele precisava desarmar, pegar a bola, entregar. Ele sabia da função, sabia que era carregador de piano. E aqui na igreja nós temos vários carregadores de pianos. Nós temos uma equipe que está aqui conosco. Os irmãos estão nos vendo, mas não está vendo essa equipe da transmissão. São os carregadores de piano em tantas áreas da nossa igreja administrativa, várias pessoas que nós não vemos, mas é quem pega a bola, quem passa a bola para alguém cruzar e fazer o gol. Então, na equipe, usando a linguagem da figura do time, tem pessoas que a gente quase não vê porque não está lá no púlpito ou não está cantando, mas está fazendo um trabalho importantíssimo, fundamental. Já pensou um time sem meio de campo? Um time sem meio de campo é difícil ganhar um jogo. Então, ali o volante, ele trouxe essa figura, eu sou o carregador de piano, ele sabia da importância dele no time, mesmo sendo visto, ele sabia que era importante. Então, todos são importantes. Como o corpo de Cristo, todos são importantes. Apaixonado pelo futebol e pela Bíblia, é claro. Não, pela Bíblia e pelo futebol. Vamos colocar as coisas devido à ordem, correto? Isso. Não, o que o Samir falou é isso, né, Jair? É o trabalho, algumas pessoas aparecem mais. Eu, por exemplo, no time do Flamengo, eu sou flamenguista, né? O Gabigol é o cara que está sempre aí. E eu, particularmente, acho que ele não tem vaga no meu time. Né? Estamos ouvindo revelações aqui revolucionárias. Mas quando tem um Arrascaeta, você tem um Everton Ribeiro, você tem ali alguns jogadores que proporcionam e proporcionaram, né, esse destacar do Gabigol de outros jogadores que às vezes vivem em função do trabalho de outro. Só que quem se destaca, o estrelismo acaba sendo dado somente àquele, como o Samir citou aqui, e a gente vê isso muito na questão dos... E infelizmente, Jael, essa consciência às vezes de um... Estou citando aqui o Gabigol, né? Mas de quem aparece... de que, eu estou aqui em foco, eu estou sendo aplaudido aqui, mas porque tem um time, né, que me dá sustentação. Isso, às vezes, falta em quem aparece. Eu não sei qual é a sua posição no time da vida. Se você é o artilheiro, o zagueiro ou o volante. Mas o importante é que você faça com alegria, contentamento, como se não fizesse para o seu time, para a sua família, para a sua equipe, mas como se fizesse para o Deus eterno. É nisso que está a alegria de viver. Graça e paz para você e até nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.